Título, patrocínio. Título é o objetivo do futebol. Mas patrocínio ajuda a fazer futebol. Você prefere título ou patrocínio? Eu prefiro título. Você também? Mas então por que a gente tem comemorado tanto o patrocínio? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Manga. Quem fala com vocês é o Manga. E hoje eu quero trazer esse debate aqui, esse ponto pra gente trocar uma ideia a respeito. Porque é um tema que tá muito em alta, é um tema que tem sido debatido demais, principalmente pela Leila que trouxe nessa coletiva de terça-feira, né? Ela cita o patrocínio, grande parte da coletiva foi falado sobre o patrocínio do Palmeiras e teve até uma citação indiretamente ao patrocínio do Corinthians, né? Que o Corinthians fechou aí um grande patrocínio de 120 milhões por ano, porém com uma empresa, vamos dizer assim, sem muita rodagem, sem muito tempo de mercado. E eu comecei a pensar a respeito disso. A gente tem comemorado tanto o patrocínio, a gente tem dado tanta importância ao patrocínio e, de fato, o patrocinador no futebol em qualquer outro lugar é muito importante. Sem patrocínio, sem o dinheiro injetado, fica muito difícil de se fazer futebol. Fica muito difícil de você se estruturar, fica muito difícil de você contratar jogadores, fica muito difícil de você honrar seus compromissos. É claro que os clubes hoje têm outras receitas, né, como bilheteria, tem os sócios torcedores, né, os seus programas de sócios torcedores, e claro, o patrocínio e a venda de atletas. Então a gente tem basicamente 4 tipos de receita aí, pelo menos das mais básicas que a gente conhece. E dentro do patrocínio existe uma gama enorme, embora os clubes aqui no Brasil ainda explorem muito pouco isso. Mas beleza, fiquei pensando aqui desde quando surgiu esse fascínio pelo patrocinador. E aí eu voltei lá no tempo, comecei a lembrar dos tempos da Parmalat. A Parmalat revolucionou o futebol brasileiro e principalmente o Palmeiras, né? A Parmalat foi uma das melhores parcerias que eu já ouvi falar na história e que eu presenciei, que eu vi, era pequeno, mas cheguei a ver, já no finalzinho da Parmalat, eu já estava ali na adolescência e conseguia ver. Teve o Flamengo também, muita gente não lembra, mas o Flamengo no começo dos anos 2000 ali teve uma parceria também com a ISL, que era uma empresa suíça de marketing, né, marketing esportivo, se eu não me engano, que injetou grana demais no Flamengo num curto período de tempo. E o Flamengo até contou com Alex, Denilson, Vampeta, Gamarra, Edilson, tinha vários craques naquele time do Flamengo de 2000. O Corinthians depois teve várias parcerias muito interessantes, mas uma que chama muita atenção é a com as empresas do Kia Jorabichian, que todo mundo vai lembrar, na qual contratou o Tevez, contratou Mascherano, entre outros jogadores, e foi um grande time do Corinthians ali também, que contou com essa injeção de capital muito grande. E a gente vai lembrar por aí de Fluminense da Unimed, com certeza tem muitas outras aí que a gente pode lembrar. Mas existe um fato em comum em basicamente todas essas parcerias, que foi a saída abrupta, a saída de repente dessas patrocinadoras e o clube deixado no buraco. O clube ficou largado ao seu próprio comando e não estava preparado para isso. O Palmeiras, eu nem preciso dizer, se você é palmeirense, você sabe muito bem como o Palmeiras foi mal administrado depois da saída da Parmalat, inclusive caindo para a Série B, times muito ruins, administração realmente muito precária. O Flamengo, a mesma coisa na ISL. A ISL acabou falindo depois de mais ou menos um ano que investiu no Flamengo e salários começaram a ser atrasados. Os jogadores, lembra até da célebre frase do Vampeta, eles fingem que me pagam e eu finjo que jogo. Então também acabou não dando certo e o Flamengo enfrentou aí muito tempo para se reestruturar, tá se reestruturando agora, alguns anos atrás, né? Agora sim, tá de pé, tá bem. O próprio Corinthians também, na época, depois que a empresa do Kia Jorabichian saiu, também enfrentou alguns problemas. O Fluminense, quando a Unimed saiu também, ficou um time muito fragilizado, né? Porque a Unimed... E sem contar que existia ainda uma briga entre jogadores da Unimed, jogadores que eram do Fluminense e tudo mais. Ou seja, o término de um contrato de patrocínio desse, aliado com uma gestão que não está preocupada com isso, uma má gestão, é igual a um fracasso do clube. É você andar 20 passos para trás. E o pior, porque quando essa parceria termina
e essa empresa entra em falência ou deixa de existir, o clube não consegue nem executar a empresa para poder reaver o que tinha para receber que estava estipulado em contrato. Então esse é o ponto. Término de uma parceria com uma empresa que ou abriu falência ou deixou de existir, mais uma gestão não preocupada com a possibilidade disso acontecer e gastos desenfreados. O resultado é o fracasso eminente. E a gente enfrenta e a gente vivencia uma nova situação hoje, que é de novo essa alta dos patrocínios, né? Que é de novo a importância demasiada no patrocinador e de fato tem uma importância muito grande, porque embora os títulos sejam o objetivo do futebol, a gente precisa de injeção de grana. E a injeção de grana mais básica, mais, entre aspas, fácil de arrumar para um clube de futebol é o patrocínio. Porém, com isso a gente tem visto a entrada de algumas empresas aí que são um pouco, sim, duvidosas, né? A gente viu aí a própria patrocinadora do Santos, que é uma casa que tem um cassino eletrônico que teve envolvida num grande escândalo. A gente está vendo uma invasão das bets aí, muitas bets que são criadas de uma hora para outra, entrando no futebol também, como é o caso da patrocinadora do Corinthians hoje, e elas prometem altas cifras, né? E por que será que os dirigentes acabam optando por aceitar essas condições, por aceitar esses patrocinadores, mesmo tendo esse histórico que eu falei dos riscos de quando um patrocinador fale, de quando um patrocinador sai do meio do futebol e te deixa com aquele rombo no orçamento e você acaba tendo que arcar com tudo? E por que os dirigentes têm entrado nessa, né? Têm feito negócios assim, sem pensar muito na credibilidade das empresas, na idoneidade das empresas? Eu acredito que é muito pela pressão externa, muito pelo ambiente externo, porque hoje nós, torcedores, temos dado muita importância aos valores de patrocínio, coisa que a gente não dava tanta importância assim no passado. Sempre foi interessante o patrocínio, mas a gente nunca deu tanta importância, talvez, quanto agora. E por quê? Porque na cabeça do torcedor, o patrocínio automaticamente é um dinheiro que vai ser convertido, que vai ser transformado em jogadores. Então, quando o cara vê lá um patrocínio de 100 milhões, ele já imagina quais jogadores o clube dele pode comprar com aqueles 100 milhões. E existe uma comoção muito grande, uma felicidade muito grande dos torcedores hoje, quando o clube anuncia esse patrocínio. E eu acho que essa comoção e esse apelo emocional de fora está interferindo sim na decisão de muitos dirigentes do futebol. E que acabam não ponderando muito isso, que acabam não pensando muito nesse lado, entendem como um fator positivo, entendem, na verdade, que vão ter a aceitação da torcida quando fizerem esse negócio e acabam muitas vezes fechando um contrato sem ao menos entender se aquilo vai ser duradouro, sem entender se aquilo vai ser algo que ele pode confiar, e muitas vezes o clube acaba ficando na pior quando isso não dá certo, quando essas empresas acabam falindo. E esse é o ponto. Eu não falo aqui com inveja, com clubismo, esse tipo de coisa não. Eu venho aqui tentar falar de futebol, sou palmeirense, não preciso esconder isso de ninguém, mas eu venho tentar falar de futebol com o mínimo de clubismo possível, principalmente quando trata um assunto desse. Eu quero muito que o Palmeiras consiga aumentar o seu valor de patrocínio, que chegue próximo do valor de patrocínio que hoje o Flamengo arrecada, que o Corinthians está arrecadando com essa nova patrocinadora, mas eu tenho visto que muitos torcedores não ligam muito para com quem o seu time está fechando o contrato, como funciona esse contrato. O negócio é anunciar e logo depois disso anunciar jogadores. É isso que tem importado. E eu tô achando que nesse ponto eu tô com a Leila. Eu acho que realmente é preciso sim saber da idoneidade, do histórico e da credibilidade com a qual você fecha essa parceria. Afinal de contas, é um trabalho todo que pode ser jogado na lata do lixo por um negócio mal feito. Você imagina hoje, você corintiano, por exemplo, se estiver vendo esse vídeo, você imagina hoje se a patrocinadora do Corinthians, depois de 6 meses, anuncia falência. Vocês já viram o tamanho do prejuízo que vai ficar pro Corinthians arcar? Pro Corinthians lidar? Porque o Corinthians está indo às compras, tem feito altas contratações e muito boas contratações. Acho que vem com um time muito forte para 2024. Mas você já pensou nisso? Então, eu fico pensando exatamente nesse ponto. Se o Palmeiras, por acaso, trocar a Crefisa no final do contrato da Crefisa, que venha uma outra patrocinadora ou outros patrocinadores de tanta credibilidade quanto a Crefisa. E para fechar, eu tive dando uma olhada aqui nos maiores patrocínios do futebol da temporada 23-24.
E nos 9 clubes que tem aqui, que vocês podem ver, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus, Bayern de Munique, Arsenal, nenhum deles tem uma empresa que não é conhecida, que não tem credibilidade e que ofereça um produto ou um serviço ao seu consumidor. Todas são empresas desse tipo. Todas são empresas que têm uma credibilidade e uma solidez muito grande no mercado. E outra coisa, a Premier League proibiu o patrocínio das bets nos clubes de futebol, e isso vai começar a vigorar a partir da temporada 26-27, que muito provavelmente é até quando vai os patrocínios que já estão em vigor. Acredito que é isso. Ou seja, esses clubes que são os maiores, essa liga que é a maior do mundo, muito provavelmente enxergou um potencial risco aí. Enxergou um potencial problema. Será que a gente também não deveria olhar com mais carinho com quem os nossos clubes fecham o patrocínio? E é essa a pergunta que eu faço para você. O título é mais importante, é onde a gente quer chegar, é o objetivo do futebol. Mas não dá para fazer futebol sem dinheiro, e aí vem o patrocínio. Mas para você, tanto faz com quem o seu clube fecha o patrocínio, desde que o dinheiro caia na conta, ou você se importa com a credibilidade da empresa para que não aconteça o que aconteceu com os nossos clubes quando essas patrocinadoras acabam por falir ou sair do futebol de uma hora para outra. Deixa o like se você gostou e chegou até aqui, se inscreva no canal se não é inscrito e ativa o sininho das notificações e deixa nos comentários a sua opinião. Um abraço e até a próxima. Valeu!